Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo com profissionais sêniores, executivos, C-levels, onde eles vêm aqui para compartilhar experiência, direcionamentos, estratégias para que você possa pegar e aplicar na tua carreira. Se você ainda não me conhece, eu sou Rodrigo Barbosa e eu falo que você pode olhar a tua carreira como um negócio de sucesso e se transformar num profissional SA para conseguir crescer e se destacar. No episódio de hoje eu trago alguém com extrema relevância no mundo corporativo, passou por grandíssimas empresas, trabalha hoje na CIMED, responsável pelas estratégias e entregações de negócio. Luiz, seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Adoro o título, adoro o convite para pensar na carreira, em liderança e nesse ambiente corporativo que eu faço parte há tantos anos já. Bacana. E um ponto que eu queria começar é, conta um pouquinho dessa tua trajetória profissional. Eu vi aqui empresas incríveis, Sim. Mas eu queria ouvir como foi a tua gestão nessas diferentes empresas até chegar nesse patamar que você tem hoje. Sim. É legal que quando a gente olha o currículo da gente, o LinkedIn, o Instagram, você vê o lado bom, né? Mas tem os tombos por trás que a gente pode depois compartilhar. Que não tá também. no LinkedIn, não né? Não tá lá. Mas assim, fazendo um long story short, né? Uma história longa, curta, eu começo a trabalhar aos 14 anos como camelô. Antes disso, vendia... Não tá no LinkedIn. Não tá no LinkedIn. Minha esposa fala, eu não aguento essa história mais. Mas é bom contar, porque para as pessoas saberem que as coisas não são fáceis nem rápidas, né? Mas enfim, eu começo realmente a trabalhar como camelô aos 14 anos com a minha avó. Aí depois eu aprendo que existe uma possibilidade de fazer estágio no ensino médio. E eu fiz um estágio pelo CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Eu recomendo até hoje, acredita? Para profissionais assim, nessa fase. Eu acho que vale muito a pena, viu, Rodrigo? Eu também indico. Tive o privilégio de participar de um evento deles recentemente. Ajuda muito o jovem, especialmente o jovem de baixa renda, né? Vamos colocar dessa forma. Todo mundo, mas especialmente aqui eu falando... Eu já fui esse jovem. Eu também. Então, é importante destacar isso, né? Que hoje em dia tem um leque de oportunidades tão grande, né? Que às vezes a gente não conhece. Então, é bom falar. O CIE é de fato uma boa fonte de oportunidades de estágio, não só ensino médio, mas também quem está graduação, né? Então eu passei por lá no ensino médio, trabalhei na Associação Comercial de Sorocaba, eu estudava de manhã, almoçava no SESI, no Alimentos Bem por R$1, entrava no trabalho às 2h até 10h, toda semana, quase todo sábado e um domingo por mês. Depois eu passei na Faculdade de Engenharia de Sorocaba, ganhei uma bolsa, uma instituição filantrópica, fui fazer engenharia elétrica. No primeiro ano da faculdade, que eu saí desse estágio, fui trabalhar com o meu pai, que na época era soldador, ele é metalúrgico, né? Mas trabalhava com serralheria, com solda, com mecânica, etc. Fui trabalhar com ele como assistente de solda. Durante um ano, trabalhei com ele como um assistente, aprendi a soldar, que é um negócio que, quando eu converso com os meus amigos, eles falam, cara, é inacreditável. Não tem como imaginar você numa posição de soldar um ferro, assim. Eu sou um engenheiro que me formei em engenharia elétrica e não sei praticamente trocar uma lâmpada, né? Mas, enfim. Mas isso aconteceu na minha vida, é importante sempre lembrar a nossa origem, né? Por onde a gente passou. E naquela época tem um fato interessante que mostra esse esforço, né? Que a gente ia trabalhar a pé e voltava a pé. Então eram 5 km para ir, 5 km para voltar todos os dias. Então era um esforço... Isso em Sorocaba? Em Sorocaba. Era um esforço de trabalho durante o dia que quando você achava que acabou, não acabou porque você tinha que voltar todo aquele percurso, né? Então foi um período assim de muita ralação mesmo, mas que me ajudou a ir moldando o caráter e também, dado que você aqui tem a proposta de falar de ambiente, né? Também me ajudou a conhecer um ambiente que jamais eu conheceria se não tivesse passado por lá, que é esse ambiente um pouco mais rústico, né? Mais hostil, assim, que é o metal mecânica, que é aquele negócio de chão de fábrica, barulho o dia inteiro, solda, martelada, aquelas coisas todas. Enfim, no segundo ano da faculdade, passei num programa de estágio de férias, uma multinacional americana, chamada Emerson Electric, que no Brasil era a divisão de serviços, que era a Process Automation, e ela fazia automação industrial, faz até hoje automação industrial. Fiquei um mês lá, depois que terminou esse um mês, eles me convidaram para ser um estagiário efetivo, naquela época não tinha a lei do estágio, você deve lembrar. Então eu entrava na fábrica às 7h e até às 5, 6 horas da tarde, entrava na faculdade às 6h30 e até às 11 horas da noite. Então eu fiz... Assim, só um parênteses. Uma rotina normal na nossa época, imagino que é não tão normal hoje para as novas gerações. É verdade. Eu acho até, conhecendo um pouquinho da galera mais jovem hoje, né? Eu dou aula, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem diferentes bolhas e diferentes realidades, né?
A tendência a gente acompanhar na imprensa, nas redes sociais, é mais uma galera que tem uma condição um pouco melhor. Mas se você olhar lá nas profundezas desse Brasil de 10 Brasis, você vai ver que tem muita gente que trabalha em supermercado, estuda, tira tá carta, nessa luta, tá nessa né? luta diária, né? Então, você passou por isso, eu passei por isso também. Então, tem muita gente que até hoje passa por isso. Então, trabalhar das 7 da manhã numa fábrica até o final do dia e entrar na faculdade até 11 horas da noite era muito puxado. Isso aconteceu do segundo ano da faculdade até o quinto, né? São 5 anos de curso, engenharia elétrica. E aí eu entrei, graças a Deus, nessa empresa por um estágio de férias, por um programa. E fiquei lá como estagiário. O segundo ano da faculdade, a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Então, olha só, 3 anos e meio como estagiário. Acho que hoje em dia nem pode mais, né? Não Acho pode. que ultrapassa... 1 mais 1, 2. 2, é isso aí. Então, naquela época podia. Então, no quarto ano da faculdade, eu conheci a empresa Júnior. Aí, fiz parte de uma chapa com os amigos, a gente ganhou. E entrei na empresa Júnior, que pra mim foi um negócio super interessante. Porque era um ambiente de estudar engenharia, mas ao mesmo tempo estudar negócios. E me ajudou demais, Rodrigo, estudar negócio na faculdade ainda. E aí, quando eu me formei, eu estava já liderando uma área como estagiário. Um parênteses aqui, aconteceu uma oportunidade do supervisor ir trabalhar numa empresa concorrente. E o diretor, na época, me colocou como responsável daquela área, mesmo como estagiário. Mas era um estagiário de engenharia, estava com 21 anos. Era uma equipe direta de uns 5, 6 analistas e mais... Aí meu celular. E mais umas 20 pessoas indiretas que eram os técnicos de campo na época. Imagina, aprendi demais conviver com aqueles gerentes, com aqueles diretores, com aquela turma toda. E quando eu me formei, ele falou assim, agora é o seguinte, ou você se torna um engenheiro aqui para trabalhar na empresa, para cuidar de uma área, por exemplo, a área de serviços, ou a gente tem aqui uma oportunidade para você. O pré-sal no Brasil estava começando a dar uma bombada, isso foi lá em 2017 para 2018. E você pode ser o engenheiro responsável pela área comercial no estado do Rio de Janeiro. E aí, como naquela altura eu não conhecia de fato, assim, com propriedade, com desfrute, a praia, eu não tinha ido até aquele momento à praia. Esse é o fator principal da decisão. É importante falar isso, né? A gente isso não aparece no LinkedIn. Eu não imaginava nunca isso. Eu sempre quando você fala, não é possível. Não. Você pegar a foto minha, eu devo ter foto na praia bebê, porque minha madrinha me levou com minha mãe e com meu pai. Mas assim, minha família não tem recordação de ir pra praia junto, etc. Porque era muito simples, muito humilde. Pai metalúrgico, a mãe dona de casa, pagava o almoço pra vender a janta, sabe aquela coisa assim? Recebe de um, põe no outro, cobertor curto. E realmente, pra mim, me chamou muita atenção ir pro Rio de Janeiro, porque ia morar na praia. E a empresa foi muito legal comigo, porque eles me deram um apartamento pago por 1 ano. Eu lembro até hoje, tinha 3 quartos de apartamento, morava sozinho. Na melhor praia da cidade, eu fui morar numa cidade chamada Rio das Ostras, que fica próxima a Macaé, que é onde eu trabalhava. Então eu morava nessa cidade, que é uma cidade mais assim, de turista, porque o trabalho de fato é Macaé, que é uma cidade onde fica a sede da Petrobras, e os fornecedores e parceiros ficam em Macaé. Então eu fui pra lá com 22 anos, eu assumi a área comercial no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e por lá fiquei 1 ano e pouquinho. Veio a crise de 2008, 2009 a empresa entrou num layoff. O Brasil, 1 ano depois, segurou ainda os trancos lá dos Estados Unidos. E em 2009 veio um layoff. E aí eu fui demitido. Foi minha demissão, a única demissão da vida, mas foi muito marcante, né? Porque com 21 para 22 anos eu assumo uma equipe. Era um estagiário que se destacava na empresa inteira. Me oferecem uma vaga para cuidar de um estado. E 1 ano depois eles me demitem num layoff. Então, para mim era, eu sou bom ou eu sou ruim. Ou eu me destaco, ou eu não presto pra nada. Então, não tinha tanta maturidade profissional, né? Mas pra mim foi muito importante porque mostrou que eu tinha competências e habilidades ali, especialmente atitudes que chamavam a atenção do alto escalão, da liderança, da alta liderança. Ao mesmo tempo, me foi um alerta muito grande de eu não sou um profissional que provavelmente vai ser bem sucedido na área técnica. Então, aqui foi um primeiro alerta que eu tive na carreira. Essa conversa foi você com você mesmo? Eu comigo mesmo. Eu tô te fazendo essa pergunta, Luiz, porque eu tenho um hábito há alguns anos de ter uma conversa comigo mesmo. E é a reunião mais difícil que eu tenho, tá? Quando a gente fala com a gente mesmo, né? Mas eu tenho, até na minha agenda, depois eu posso te mostrar. Na segunda-feira é a primeira reunião que eu tenho. Olha. Mas eu te fiz essa pergunta porque foi uma das primeiras vezes que eu escuto alguém fazer esse nível de detalhamento interno e tomar uma decisão
do jeito que você fez. O que é que te motivou a isso? É importante isso, porque quem tá ouvindo a gente, às vezes sempre para e pensa o seguinte, não, eu tenho que ouvir fulano, eu tenho que ouvir Beltrano. Talvez eu não tenha, mas você pode conversar com você mesmo. Como é que chegou nesse lugar? Cara, esse é um excelente ponto, de verdade. Assim, acho que hoje eu aprendi que isso chama-se autoconhecimento, né? Total. Na época eu não sabia. Na época era um negócio quase que instintivo / sobrevivência. Porque eu encarava de fato, assim, transparência brutal aqui. Eu encarava como um modo sobrevivência. Eu ativei o modo sobrevivência, que era o seguinte. Fui demitido. Né? Voltou pra cá. No caminho de sair da fábrica, de entrar num ônibus, de ir embora pra casa, meu primeiro pensamento foi, há 6 meses, 1 ano, eu era disputado pelas áreas. Agora eu estou desligado dessa empresa, indo embora de ônibus, porque pra mim o ônibus fez parte da minha vida, né? Desde moleque passar por baixo da catraca até nesse momento que eu tinha sido demitido, que eu não tinha carro. E eu lembro como se fosse hoje, pra você ver como é forte a imagem. Sentado num ônibus, num banco do lado direito, sozinho, não tinha ninguém do meu lado, pensando, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não gosto desse negócio de ser um técnico. E eu era da área comercial. Eu não vou ser um engenheiro. Eu tenho que achar uma outra coisa pra fazer da vida. E, sobre o seu ponto, aquele momento já foi uma conversa muito íntima do meu eu comigo mesmo, né? Então, naquele momento eu fui pensando e refletindo sobre isso. Um parênteses importante nessa história. Quando eu fui camelô, naquela época, um pouquinho depois, 6 meses, 1 ano depois, com 15 anos, eu participei de um programa de uma empresa chamada Escapol, que é uma distribuidora de produtos lá em Sorocaba, que era da Johnson & Johnson. Hoje em dia, eles distribuem outras marcas também. E pelo fato de passar por esse programa, que era voltado para jovens carentes, lá eles me ensinaram a participar de uma entrevista, sabe aquela coisa de ajudar o jovem a se... Preparatório. Preparatório. E uma psicóloga, olha como marcou isso na minha vida. A Arlene Escapol era responsável por esse programa, junto com o Alessandro, o irmão dela, e tinha uma psicóloga chamada Alessandra. E a Alessandra me falou o seguinte, quando acabou o programa: olha, você é muito jovem, olha o que ela falou, você é muito jovem para criar essas expectativas tão grandes em cima de você. Para tirar um pouco essa ansiedade, começa a ler uma revista chamada Você S.A. e a Exame, se você quiser aprofundar um pouco mais. E agora há pouco, na abertura do programa, você citou sobre o profissional S.A., né? Lembra da revista Você S.A.? Total. Muito bem. Eu colecionei essa revista. Eu cheguei a pintar o portão da casa do meu tio. Com 15 anos. Com 15 anos. Eu não tinha dinheiro. Eu pintei o portão da casa do meu tio em troca dele assinar a revista pra mim por 1 ano. Você vê como que eu era orientado ao trabalho. Porque eu via a situação em casa. Falei, daqui não é. Não vai sair, eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar. Então eu era muito mesmo assim, com 14, 15 anos eu só pensava em trabalhar e fazer alguma coisa. Então por que é importante dar esse contexto, né, que eu não falei anteriormente, mas agora surgiu a ocasião? Porque ao ler a revista Você S.A., eu ia aprendendo ali coisas que eu não fazia ideia do que significavam, mas que elas estavam dentro de mim. Por exemplo, liderança. Por exemplo, diretor. Por exemplo, CEO. Por exemplo, ambiente organizacional. Por exemplo, reengenharia. Então são palavras que eu ia lendo, que eu ia estudando com 15 anos, que quando eu fui demitido, quase que foi um resgate natural. Fez o download de novo. Download, do tipo assim, calma aí. Eu tenho o sonho de ser executivo, tinha um sonho de ser CEO. Eu fui fazer engenharia, porque na cabeça da minha mãe, faculdade não é só para rico, não é para pobre. E eu consegui uma bolsa muito grande nessa faculdade de engenharia. E também porque, ao decidir entre economia e engenharia, eu vi na revista que eu lia que os CEOs tinham por formação engenharia. Mais da metade, mais de 50% dos CEOs eram engenheiros. E aí na minha cabeça, naquela altura, na juventude ali, 15 anos, eu falei, então eu vou ser CEO. Olha só. Pra eu ser CEO, eu tenho que fazer engenharia. Ficou lógico isso. Aí ficou lógico, exatamente. Então, quando eu fui demitido, quase que, por um lado, o sonho estava indo embora, mas, por outro lado, eu lembrei que tem toda essa questão de competências e habilidades e atitudes. Então, meu feedback era, a gente está te demitindo porque é um layoff da empresa, mas você é muito bom em liderar pessoas, em mobilizar, em engajar, em vender, em se comunicar, em falar em público. Então, como eu uso isso aqui agora no meu próximo passo? Então, a viagem de volta da minha casa, do ônibus, da fábrica até minha casa foi essa. Esse dilema e essa reflexão. Exato. O que aconteceu quando cheguei em casa? Nada. Por quê? Porque nem meu pai nem minha mãe tinham estrutura nenhuma para me ajudar de nenhum aspecto.
né? O próximo passo agora, Luiz, é esse. Não tinha essa bagagem, né? Porque imagina, por melhor que ele seja, por mais que eu ame os meus pais, eu tenho consciência hoje, estando onde eu estou e convivendo com quem eu convivo, que eles não conhecem o mundo corporativo como ele é, para me orientar. Eles são leigos nesse assunto. Então eu tinha que, aí que entra o outro ponto da sua pergunta, que é recorrer a alguma ajuda. Hoje em dia eu conheço essa ajuda como um coach, como um mentor, como um colega que pode me dar um feedback, que eu posso fazer um café, um almoço para trocar um pouco de ideia com ele. Imagina, naquela época isso nem passava pela minha cabeça, Rodrigo. Eu não conseguia imaginar, eu era inconsciente dessas possibilidades. Mas não tinha consciência sobre isso também. Também. Né? Não só Luiz, mas não tinha consciência sobre isso. Em geral se diz, né? Em geral, porque o que mudou muito, e eu gostei, amei essa parte que você trouxe, porque o que mudou muito a minha carreira, a minha trajetória, foi eu mudar de referência. Então, antes, a minha referência para tudo era meus tios, minha mãe, meus avós. Era minha referência para tudo. Só que eu entendi que eles precisavam ser minha referência pessoal. Perfeito. E eu precisava mudar minha referência profissional para eu conseguir chegar no patamar que eu tinha o sonho, o desejo disso. Então, o ponto que você chegou é dizer, ok, saí da fábrica, pego o ônibus, chego em casa, vou pensando, no final o resultado é nada, do tipo assim, queria um conselho, Luiz, vai por aqui. Era mais fácil, né? Luiz, vai por aqui, vai por ali, e observe quando eu olho para minha trajetória, que tem muita similaridade com a tua, comecei a trabalhar 14 anos como call center. E a única coisa era para pagar o plano de saúde da minha mãe. Era a única coisa. Ganhava 315, 299 era o plano da minha mãe. Pronto, acabou. Mais nada. Então, o ponto é, quando a gente muda a referência, a gente muda a perspectiva do nosso futuro. É isso. E aí o ponto é, tu já tinha uma referência. Poxa, tu consegue perceber, sério, tu consegue perceber o quão diferente é 15 anos pintar um portão pra ter a assinatura de uma revista? Tu consegue perceber hoje? É engraçado. Ou pra tu foi natural? Porque pra mim é tipo assim, caramba! Eu não sei, assim, cara. Tipo um eureka aos 15 anos. Assim, eu lembro muito, assim, sobre isso, né? Nesse programa, pra mim, da Escapol, né? Que era Escapol Solidária na época, eu lembro muito, assim, das atividades que eles pediam. Eu sempre me destacava, naturalmente. E eles sempre me chamavam e falavam assim, nossa, mas você já tinha feito isso antes? Você conhecia? E não, era um negócio, assim, que eu acho que dentro de mim já tinha uma coisa tão forte de eu preciso sair desse lugar que eu estou, sabe? Inconformismo ali. Um inconformismo, aquela gana de, cara, se passar um cavalo aqui, independente do tamanho da velocidade, eu vou montar nele e vou embora, sabe assim? Então, pra mim, assim, até hoje, né? Os meus pais são exemplos e me inspiram em valores e em princípios, né? Isso molda caráter, que é o mais importante. Todo o restante é ir atrás. Então, hoje, quando eu olho um jovem que, enfim, eu dou aula, né? Então, quando alguém pede uma mentoria, um bate-papo, um almoço, vem falar comigo, eu gosto de pontuar, especialmente se a pessoa é de classe mais baixa, para mostrar para ela de que é possível, né? De que eu não preciso me colocar no lugar de vítima e esperar que alguém venha me socorrer. É o oposto. Eu preciso me colocar num lugar, numa condição de que o que é que eu preciso fazer, o que é que eu posso fazer, quais são as possibilidades, as opções, e eu vou fazer. Eu tenho que dar um jeito de fazer. Depende de mim. Depende de mim. Nem sempre depende só de mim, mas aquilo que depender de mim... Tá garantido. Tá garantido. Agora, o restante é uma consequência. Então, com 14, 15 anos, esse pensamento pra mim era assim... Foi a necessidade, né? É a necessidade, e se você conectar... Baseado nessa sua pergunta, eu tô tentando lembrar agora o que é que poderia ter me instigado, né? Eu assistia muito o programa eu acho que é Fátima Turci, que era o Economia e Negócios. Eu lembro, que não sei se era Rede Mulher, Rede Vida, alguma coisa do tipo. E tinha o Show Business, que eu acho que o João Dória fazia naquela época já. E o Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que no domingo. Sim. Então assim, desde muito novo, como eu já tinha essa questão de vender coisas na rua, etc., eu já tinha na minha cabeça que se eu realmente quisesse sair daquela situação na vida adulta, que era uma situação de viver em dívida, não tinha muito longe de ter tudo o que queria, era quase que totalmente só o que dava, e não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada. Era uma casa que a gente morava no conjunto habitacional, chovia mais dentro do que fora, minha mãe e meu pai ralando, meu irmão e eu, a diferença de 2 anos cada um, meu irmão é 2 anos mais novo que eu, e essa era a nossa vida, entendeu? Uma casa, a rua era rua de terra, a gente jogava bola, tinha uma vivência em comunidade, naquela sociedade de baixíssima renda, né? Onde tem muito, você sabe como é, tem muita bebida, tem droga, tem muita briga,
tem prostituição, tem discussões de vizinho, tem morte. É aquela vida que, né? Esse é o lado ruim, mas tem um lado bom, que é a comunidade, um ajuda o outro. Essas pessoas, elas com poucas coisas são muito felizes, sempre tem um churrasquinho, tem uma festa, tem a igreja aqui para dar o apoio, para inspirar e esperançar a gente, né? Mostrar o caminho de Deus, etc. Então, viver nesse ambiente, e do ponto de vista da neurociência, você citou um pouco sobre isso, o ambiente te molda. E criar consciência de que você pode furar essa bolha e criar novos caminhos para você, para mim, eu acredito que foi esse misto de fé, de aprender de um lado que é possível você acreditar em Deus e Deus te abrir portas e prosperar, mas depende de você fazer sua parte. Do outro lado, você pode ter novas referências, como você citou, e para minha revista Você S.A. me trouxe as novas referências, né? Especialmente o especial que tinha CEOs do Futuro. Eu adorava quando vinha o especial CEOs do Futuro. Participar daquele curso da Escapol me motivou muito, me ensinou, me apresentou a revista que eu não conhecia. Ter trabalhado como camelô com a minha avó me mostrou como que é comprar e vender, como que é colocar uma margem e ganhar dinheiro com isso, como é tratar as pessoas. Tem cliente que é legal, tem cliente que não é tão legal. Conviver com os camelôs que estavam ali em volta, né? Que é um ambiente também desafiador de se conviver. Enfim, eu tinha, do ponto de vista familiar que você citou, né? A minha madrinha e o meu padrinho, que moram em Osasco, aqui na região de São Paulo, são grandes inspirações para mim. Naquela época, uma vez por ano, a gente vinha para Osasco. Eu sempre brinco com as pessoas hoje aqui de São Paulo, que o meu sonho de princeso era passar o Natal em Osasco. E até hoje eles moram lá e eu amo eles muito, porque eles me davam um pouco desse respiro de estar fora daquele meio, né? O fato de estar aqui, eles iam me buscar em Sorocaba com o meu irmão, me traziam pra cá, a gente ficava uma semana aqui, depois devolvia a gente. Uma referência positiva daquilo. Muito positiva. Poxa, isso eu desejo pra mim. Muito, porque o meu padrinho trabalhava na Telesp naquela época, então ele era um técnico em eletrônica, então era um caminho que eu via que ele tinha mais sucesso do que os meus pais, por exemplo, financeiramente. E por outro lado, eu sempre ouvia que o meu pai, ainda que sempre tivesse convivido nesse ambiente de metalúrgica, ele era um profissional exemplar. Como ele é até hoje. Ele é aposentado, mas continua trabalhando até hoje. E ele é exemplar. Hoje ele ensina e ajuda os outros a trabalharem dentro daquilo que ele faz. Então, você vê, tem bons exemplos, tem boas referências e você, naturalmente... Mas um altíssimo nível de consciência. Cara, tu conhece muito a tua história. Eu tô falando isso pra você porque eu gravo só de episódio aqui, a gente já completou mais 50. Ou seja, são 50 convidados que eu já parei, ouvi, conheci história, trajetória, modelo mental, o porquê, o que, como. E eu vi pouquíssimas vezes esse autoconhecimento. Que tu tá me falando de história, presta atenção, tu tem quantos anos? 39. A gente tá falando de 25 anos, Luiz. E tu tá falando como se fosse ontem. Tipo, as imagens... E eu li um livro recentemente que é Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto. Não sei se você já leu esse livro. Ainda não li, mas ele é bem recomendado, né, esse livro. Mas esse livro, ele fala sobre a nossa capacidade de autoconhecimento e autoconfiança como propulsores das decisões que moldam o nosso futuro. E tá muito evidente na tua cabeça, tipo, esse foi um ponto de inflexão, isso daqui me fez isso, daqui a pouco isso, daqui a pouco isso. Então, isso é muito vivo. E é uma combinação daquilo que você trouxe de autoconhecimento e autoconfiança. Uhum. E sempre com um pezinho no chão, do tipo assim, opa, é difícil, mas depende de mim, a minha parte tá garantida. Eu gostei dessa frase assim, entendeu? Tipo, a consciência que eu não tenho controle sobre tudo, e a gente realmente não tem, mas o que eu tenho controle vai ser entregue. E poucos profissionais têm esse nível, assim, de compromisso com a própria carreira e próprios sonhos. Concordo. Acho que esse nível de consciência para o que é que depende de mim está muito relacionado com essa visão até um pouco sistêmica, estratégica e holística de quem nós somos e o que a gente quer ser, né? Porque se eu não tenho tanta clareza das possibilidades, ou se eu sou completamente, assim, enganoso em relação a mim mesmo, ou seja, eu acho que eu sou muito bom em algo, mas eu não sou, né? Eu nunca fiz esse teste, provavelmente isso vai ser uma armadilha para mim. Agora, se eu já pedi e recebi muito feedback, se eu sempre ouvi com ouvidos de ouvir mesmo, de atenção e não só de escutar. E um negócio que para mim é importante nesse sentido, Rodrigo, que é a humildade. Humildade intelectual de saber que no mundo de 8 bilhões de pessoas, eu sou mais um, você é mais um, mas dentro de quem nós somos muito especiais, né? Clareza da nossa identidade. Clareza da nossa identidade, do nosso DNA, daquilo que nos motiva, daquilo que nos desgasta.
Eu não tinha a menor noção que esse episódio ia pra esse caminho, tá? As coisas eu tô amando. Tem uma expressão em inglês sobre isso que é it is what it is, né? Exatamente. É o que é. Então, se tá indo pra esse lado, inclusive quem tá assistindo ou ouvindo, não esqueci que a gente não terminou a trajetória. Era uma longa story short que tá se tornando uma longa mesmo. Porque quando eu sou demitido e tem essa história toda, né, pra conectar com essa sua pergunta agora, eu vou te falar qual é o fator que eu acho que me ajudou. Rapidinho, a culpa da longa história ficar longa é minha, tá? Não assume, foi eu. Fiquei curioso e eu quis aprofundar nisso. Mas isso é gostoso porque você disse no início aqui, são conversas profundas. Eu, por exemplo, não tenho lembrança de ter falado sobre isso em algum outro lugar. Então, é natural. Então, conforme a pergunta vem, a gente aprofunda, né? Mas pra quem tá ouvindo e tá assistindo, conectar os pontos, né? Quando eu sou demitido lá e a gente faz toda essa discussão aqui, e eu vou voltar agora para essa pergunta imediata sua, que é esse senso de conhecimento sobre quem a gente é, né? Esse autoconhecimento. Eu sou demitido, saio, vou para casa, penso um pouquinho sobre isso, recebo 1 ou 2 ligações de pessoas que eram da empresa, estavam no mercado me oferecendo oportunidades em outras empresas concorrentes, mas como eu entendi que eu não tinha o perfil daquele tipo de indústria, eu queria tentar outras coisas. Então, eu peguei o dinheiro da rescisão, como que era o nome? Lan House. Eu usava muito Lan House, né? Aloquei um valor para eu ir todos os dias na Lan House, no que eu não tinha computador, para me inscrever em processos seletivos, vários. Só que em paralelo, mais uma vez, por ler muito a revista, eu tinha ouvido falar de uma empresa chamada Companhia de Talentos, que era, e é até hoje, uma das principais, se não a principal empresa de recrutamento e seleção. A gente vai gravar com eles logo em breve. Eles são maravilhosos, de estágio de trainee. Né? A Sofia Esteves, fundadora, hoje está no presidente do conselho. Exato. E a Paula toca a empresa hoje, a Paula Esteves. E, inclusive era minha cliente lá na ICE, depois a gente conta essa história. E aí eu fui lá e fiz um programa, contratei um programa, foi quase toda a minha rescisão, chamada POC, Programa de Orientação de Carreira. E eu vinha de Sorocaba para São Paulo uma vez por semana, durante um período que eu acho que era um mês e pouquinho, não lembro agora exato, e uma consultora, que era uma psicóloga chamada Alina, com H, que eu lembro até hoje da Alina. Inclusive, recentemente falei com ela, agradecendo pelo apoio que ela me deu naquela época. Isso foi em 2009. Fui demitido lá em 2009. Pra gente não perder o fio da meada. Me formei em 2007, 2008, 2009 estava no Rio de Janeiro. Na metade de 2009 eu fui demitido, em julho mais ou menos de 2009 fui demitido. E daí eu fui na Lan House procurar vaga de emprego, em paralelo fazer esse programa de orientação de carreira na Companhia de Talentos. O que aconteceu nesse programa? Ela falou o seguinte, quando terminou, né? Ela falou assim, LG, que não era LG, na época era Luiz Gustavo. Ela falou o seguinte, você se formou em engenharia, até pela essa condição, você foi camelô, tem um monte de coisa aqui, mas olha, o seu perfil é um perfil que deve ser orientado à área de negócios, à área de marketing, à área comercial. Porque você tem esse ímpeto do fazer, do desbravar, você sair da onde você saiu e ser um engenheiro que cuidou da área comercial de uma multinacional com 21, 22 anos, ela fala, tem um valor muito grande nisso. Fora da curva. E eu não conseguia imaginar isso, eu não tinha essa consciência. Tu sabia o que não queria, não sabia as possibilidades. Exatamente. Então ela me abriu muitos olhos, assim, olha, você tem um perfil de energia alta, então onde você chega, você envolve as pessoas adoram te ouvir, as pessoas te procuram, você tem resultados muito impressionantes pela sua idade. Ela começou a falar. Ela falou assim, olha, o que eu sugiro pra você? Procure vagas na área de trade marketing, que é um negócio que tá começando mais forte, porque envolve um pouco um lado racional e lógico, mas também um lado de comunicação e marketing. Vaga de marketing, se você conseguir, área comercial. Lembra, 2009... Não é como é hoje em 2024, onde você vê biólogo, engenheiro, professor, pedagogo trabalhando no marketing do comercial. Em outras áreas. Antes era tudo encaixado. Encaixadinho. As caixinhas. Então eu comecei a tirar para tudo quanto é lado nessas vagas e não chamava. Até que recebi um e-mail que falou assim, olha, a gente quer se apaixonar por você. Falei, opa... Aí te fisgou. Aí pegou, né? Aí eu entrei lá e falei assim, olha, a gente procura jovem com espírito de liderança, que não se conforma com o mundo atual. Sou eu. Falei, sou eu. Que quer criar um mundo melhor para as pessoas, para as próximas gerações. Falei, sou eu. Aí eu me inscrevi. E eu fui fazendo as etapas online, passei 1, 2, 3. A hora que eu vi que o negócio ficou sério, eu peguei a última grana que eu tinha, né? Lembra? Tava usando na Lan House, comprei o programa de orientação de carreira da Companhia de Talentos, e aí eu fui e comprei um computador. Quando eu compro esse computador, eu começo a estudar todos os dias para esse processo seletivo. Mas muito. Era a época do Orkut, tinha aquelas comunidades, lembra? Uhum. Tinha comunidade de trainee, de estágio, um monte de coisa. E aí depois, se eu não estiver enganado, lá pela 5ª, 7ª etapa online, revelou o nome da empresa. Até aquele momento não tinha dito que empresa que era. Tinha dito que era um programa para formação de lideranças.
Tá. Que empresa que era? Natura. No ano de 2009 para 2010, a Natura foi capa da revista Exame como a melhor empresa do ano. E eu não conhecia a Natura, exceto pelo sabonete que a minha mãe tinha em casa. Que ela comprava da vizinha. Quando eu fui conhecer a Natura, Rodrigo, a minha vida virou Natura da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. Eu lia tudo que eu encontrava na internet. Por quê? Porque eu queria arrebentar no processo seletivo. Lembra do cavalo? Lembra. O meu cavalo tava passando. Mas tava assim, ó, perto de mim. Cara, o que eu me dediquei nesse processo seletivo? O que eu me dediquei? Eu virei o LG nesse processo seletivo. Porque no grupo, no Orkut, tinha uma menina que a gente acompanhava discussões, eu era sempre o primeiro a postar. Eu tava ligado 24 horas no processo seletivo. E quando foi pra etapa presencial, que eu fui passando as etapas, né? E me convidaram pra etapa presencial. E aí a pessoa, você que é o LG? Eu falei, LG? Você não é o Luiz Gustavo que posta lá na comunidade? Eu falei, sou eu. Aí todo mundo que me conhecia do Orkut virou LG. Até hoje eu virei LG por conta disso. Até hoje eu sou LG por conta disso. Uma curiosidade aí pra quem eventualmente vai me assistir ou ouvir e me conhece. E aí, cara, eu passei no programa de trainees da Natura 2010, então isso foi final de 2009, Natal, Ano Novo, dia, se não me engano, é 15 de janeiro de 2010, eu começo no programa de trainees da Natura. 371 candidatos por vaga, 30 trainees, eu acho 33, acho que era 35 trainees, e tava lá eu, um cara que não tinha perfil de trainee da época. Qual era o perfil de trainee da época? Faculdade de primeira linha, falando 2 ou 3 idiomas e com intercâmbio. Eu não tinha feito uma faculdade de primeira linha, apesar da minha faculdade em Sorocaba ser ótima, ser referência na região. Fiz com bolsa de estudo. Eu não tinha experiência internacional. Minha experiência, no máximo, tinha sido Osasco e Macaé, Rio das Ostras. E eu não falava outros idiomas, a não ser o idioma do povo. Que é a minha capacidade de me comunicar e me fazer entender. Até hoje, na CIMED, as pessoas falam, cara, é impressionante a sua capacidade de pegar temas tão complexos. Essa é uma das principais habilidades hoje do mundo corporativo. E transformar em linguagem simples, todo mundo entender. Entender, é. É ser um tradutor. Ser um tradutor, ser bilíngue nesse sentido. Exato. Né? Eu falo que é uma das principais habilidades hoje. Eu também concordo. E aí, pra fechar essa história da sua pergunta, olha só quem tá ouvindo, assistindo, como a gente não esquece as janelas que a gente abre para ir fechando aqui na conversa. Eu entrei na Natura como trainee. E na Natura, especialmente nesse programa de trainee, eu aprendi a palavra autoconhecimento. A Natura me convidou, assim como os meus colegas e amigos trainees, a mergulhar na jornada de vida, na história de vida, olha só. E a gente foi estudando os nossos setênios, né? O que aconteceu na sua vida do 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14, 14 ao 21 e assim por diante, porque a Natura acreditava e acredita até hoje de que o bem-estar bem passa por você ter uma ótima condição de se conhecer, que é o autoconhecimento. Então, lá na Natura, eu aprendi sobre o autoconhecimento e aí responde a sua pergunta, em que momento que esse negócio se desenvolveu, porque não é comum alguém chegar aqui e falar com profundidade sobre a história de vida. Não é que não é comum, foi a primeira vez. Olha só. Então, desse nível, assim. Porque no começo das gravações dos episódios, eu trazia muito esse contexto da história. Depois eu fui focando muito mais em tema. Porque eu entendo que, assim, se a gente pega um tema e a gente destrincha, aprofunda... E eu não gosto de fazer conteúdo superficial. Então eu não gosto de vir aqui e só falar o oba-oba, só falar, fiz isso... Não, me conta mais. Onde tu errou? Onde tu acertou? Por quê? Como? Quem? É esse nível. Uhum. E a gente tá indo numa história que é uma história que provoca muita reflexão em quem tá ouvindo. Quem tá ouvindo, assistindo a gente, tá incomodado. Tenho certeza absoluta. Tipo assim, poxa, como eu posso fazer isso na minha própria trajetória? Quais foram os pontos de inflexão? Como é que eu assumo esse protagonismo interno? Como é que eu tenho esse nível de autoconhecimento? E a gente tá quase que chegando aqui pro final do episódio, mas a gente ainda tem um tempo porque eu quero detalhar. Beleza, continua da Natura agora. Continua. Bom, a Natura pra mim foi provavelmente, não, vou me corrigir aqui, foi certamente, pegando aqui o seu insight, um ponto de virada pra mim, um turning point. Claramente, assim, foi uma... Qual que é o título do livro lá que você leu? Ponto de inflexão. Foi um ponto de inflexão, claramente. Porque se o que me trouxe até ser aprovado no programa de trainee teve ali as suas dores e delícias, seus lados luz e lados sombra, a Natura, pra mim, começa uma nova etapa da minha vida, com certeza absoluta. Que é frequentar novos ambientes, novas bolhas. Desenvolvimento. Novas pessoas, desenvolvimento absurdo, desenvolver novas habilidades, novas atitudes com novos comportamentos. Enfim, foi uma jornada. Eu fiquei lá 7 anos, né? Nessa multinacional americana eu fiquei 5.
como camelô foi então assim, ó, pra quem tá acompanhando, né? Camelô 1 ano, como estagiário lá do ensino médio 1 ano, trabalhando com meu pai 1 ano, na Emerson 5 anos, sendo 3 estagiário e 2 de engenheiro. Na Natura fiquei 7 anos. 2 anos como trainee, passei pelas áreas de planejamento de demanda, mercadológico, vendas com comercial e marketing. Depois eu passei para a área de marketing de produto mesmo, de branding, de criação de inovação de produtos. Depois eu fui para a área mercadológica, de montar o composto, que é o cérebro de uma empresa como a Natura, é o composto mercadológico, né? Os produtos que você vai vender, promocionado ou não, as campanhas, os lançamentos, para mim foi absolutamente incrível. Depois eu fui para marketing de... Principalmente quando a gente pensa pipeline no tamanho da Natura, Sim, né? Sim, é uma empresa com mais de 1.000 produtos, né? Mais de 1.000 SKUs, né? Então foi incrível, 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 incrível. Sempre subindo a régua. Aí eu viro coordenador, aí depois tem uma reestruturação na empresa e eu assumo como gerente de marketing de presentes, categoria presentes. Na época era dia das... Como que é? Dia dos namorados, eu não lembro agora exatamente, mas eram datas comemorativas, assim. Dia das Mães, Natal, né? Então tinha uma pessoa que cuidava de Natal, Dia das Mães, enfim. Era datas comemorativas. Aí depois eu assumo uma categoria chamada desodorantes, né? Todo mundo, exceto as pessoas raras, as pessoas que não precisam, mas a maioria da população precisa usar desodorante. E lá foi muito legal para mim, porque eu fiz um lançamento de um produto chamado Del Corporal, que até hoje foi o maior lançamento da história dessa categoria na Natura. E quando eu passei por presentes, eu também tive um privilégio muito grande, ao qual eu sou grato demais à Natura e às pessoas que estavam comigo na época, que eu fiz uma viagem para a China, como responsável por essa categoria de presentes, e na China eu montei um portfólio de produtos não cosméticos, né, para montar as composições de presentes. Então, por exemplo, um perfume com uma bolsa masculina, uma necessaire feminina, etc. Eu fui lá para criar inspirações para inovação e volto com 3 malas gigantescas de produtos não cosméticos que ajudou a montar o pipeline de inovação de produtos não cosméticos para os próximos anos, né? Ticket médio absurdo, composição de combo. Exato. E é muito presenteável. E mudança de categoria que sai de item para composto, presente, né? Para kit, para combo. Exato. Então, mais uma vez, foi uma experiência incrível. E aí, 7 anos... Eu faço um curso de inovação que a Natura contratou com a ESPM. Eu conheço um cara fora de série total chamado Pedro Weingärtner, que é cofundador da ACE, que naquela época era aceleradora de startups. Eu me encanto demais pelas aulas dele. A primeira vez que eu ouvi o termo growth, o termo startup, olha só, isso foi em 2016. E aí, passados alguns meses, eu vou conhecer a ACE. Quando eu entro no escritório, eu vejo uma sala assim... completamente diferente do ambiente que eu estava, e ainda que a Natura é maravilhosa, né? Era uma sala diferente no sentido de que eram grandes bancadas, as pessoas trabalhando de camiseta e bermuda, um monte de empreendedor com as suas startups que receberam investimentos, e aí isso era uma aceleradora de startup. Aí tinha sido eleita a melhor aceleradora da América Latina. E eu falo, gente, eu quero viver isso aqui. Quero viver esse movimento de startup. Não entendo bem o que é, mas eu quero viver esse negócio. Eu enxerguei ali como um novo ciclo começando. No final de 2016. Vou pra Natura, faço um acordo com a minha esposa, naturalmente, né? Porque nesse momento já estava casado. E peço demissão. Peço demissão da Natura, falo com a minha chefe direta, falo com a diretora da área, depois me ligam e falam, você tem que falar com o CEO da empresa agora, que ele quer falar com você. Que era o João Paulo, que ele é o presidente da Natura até hoje. E aí o João Paulo chega, e cara, como assim você vai embora? Você foi trainee aqui, você tá provavelmente... Você cresceu. Tem a trilha aqui. Aí ele falou, provavelmente você tá no seu melhor momento da vida... aqui na Natura, você quer fazer o quê? Você quer ir para outro país? Você quer trabalhar com investimentos? Você quer fazer o quê? Eu falo, quero trabalhar com startups de tecnologia, porque eu acredito que esse negócio vai mudar o mundo. Você tá louco? Ele não falou isso, não? Falou. Ele falou. Ó, o João Paulo estiver ouvindo aí. Ele falou assim, LG, cara, acho que você tá maluco. Você tá falando essas coisas para você se convencer de que você tá tomando a decisão correta. E eu falei, João, eu vou ajudar mais a Natura fora do que continuando aqui nesse momento. Ele falou, as portas estão abertas, você volta quando você quiser. E foi assim. Cheguei na ACE, né? Agora que eu conectei a ACE com a AstraZeneca, que o nome é Roberta. Isso, Roberta. Sou colega de trabalho que foi minha cliente lá. Sim. Então, olha só, né? Entrei na ACE na primeira semana de janeiro de 2017. Para ser o quê? Um acelerador de startups. Para quem tá ouvindo, né? Você agora há pouco comentou sobre as pessoas que ouvem, tem insights aqui sobre a carreira delas. Eu fui ganhando 1/3 do que eu ganhava. Eu tive um pedágio, um downgrade. Eu era gerente de marketing, eu fui ganhando 1/3 do que eu ganhava.
E minha esposa, naturalmente, teve que concordar com isso, porque isso derruba o Orçamento familiar. orçamento familiar. E ela aceitou eu tomar esse risco. Eu vou para ACE, e no primeiro ano eu trabalho com as startups e eu desenvolvo um método com o time de mentoria. Esse método chama a atenção do Google, que nos leva para o Vale do Silício. Eu fui para o Vale do Silício 2 vezes a convite do Google. Sou treinado lá no método do Google de liderança, que naquela época eles faziam bastante para os empreendedores. A gente arrebenta de fazer mentoria para os startups brasileiras em 2017 e 2018. A ACE sai de acelerar de 2012 a 2016 100 startups, para de 2017 a 2018 para 2019, 350 startups. Então, isso para mim é um aprendizado espetacular, Rodrigo. É um boom de carreira muito grande. E de janeiro de 17 a dezembro eu viro sócio da ACE. Mas aí, ponto interessante. O pedágio foi tu que pagou. Foi. E o risco fui eu que tomei. E o risco foi você que tomou. Aconteceu comigo. Quando eu pedi demissão da AstraZeneca, foi para zero. Eu não tinha nenhuma empresa para eu palestrar, É mais crítico nem ainda. nenhum cliente para fazer mentoria. Para zero. Com todos os benefícios e remuneração de uma posição É executiva. uma loucura, né? Se olhar, assim, olhar de longe, a olhos nus, né? Não, É uma mas loucura. veja, não foi de longe, foi de perto. Minha avó, e o plano de saúde, o meu chefe, você não vai sair. Enfim, todo mundo, Olha só, menos você a viveu minha isso. esposa. Menos a minha esposa. Olha, engraçado, a minha também. E a minha mãe, quando eu contei pra ela, minha mãe falou assim, você tá maluco, não faça isso. Imagina, pra minha mãe, eu já tava na o NASA. ápice Já do era o ápice do ápice da família e Totalmente. largar isso. Sem Então, contar que foi ela um ganhava contexto- produtos da Natura. Foi um contexto muito parecido com o meu, então eu te entendo. É isso, então você entende perfeitamente. Então, assim, não é fácil fazer isso, mas eu chamo de salto de fé. Provavelmente, se algum dia da vida eu escrever um livro sobre a minha vida, assim, a trajetória, talvez o título que faça sentido seja Salto de Fé. Porque foi um salto de fé fazer isso, assim como você também deu um salto de fé, portanto. Então, quando eu vou para esse e aprendo demais, cara, eu aprendo sobre aceleração de startups, um método de growth, né, de crescimento. Aí eu vou ajudar os empreendedores em marketing, mas também em vendas, mas também em produto, em Porque a tecnologia. startup precisa de ajuda em Precisa tudo. de tudo. Cara, minha mente se abre numa velocidade, assim, hoje até é meio demodê falar exponencial, né? Mas naquela época não. Cara, exponencial. Tinha, inclusive, em 2014 para 2015, o livro Organizações Exponenciais chega ao Brasil. E eu li esse livro. Eu queria muito ter esse propósito transformador massivo de impactar a vida de milhares e milhões de pessoas, né? Então eu vou e faço isso. Um ano me torno sócio da ACE. No ano seguinte, me torno o responsável pelo programa de aceleração do Brasil inteiro. A gente cresce muito, tem as unidades em Goiânia, Brasília, Florianópolis e Curitiba, além de São Paulo. E em 2019 eu assumo o marketing da ACE para fazer uma organização de aceleradora para uma empresa com unidades de negócio. Então uma delas é VC, Venture Capital, investimentos em startups early stage, né, em estágio inicial, captação. E a outra delas a consultoria de inovação ACE Cortex. Cortex significa Corporate to Exponential. Então, apoiar as grandes empresas a se Sair tornarem... só da startup para ir para um Exato. patamar diferente. Exato. Então, o Pedro, que era quem começou a ACE Cortex, o Pedro como cofundador da ACE, né, liderava a unidade de startups. O Mike, que é o sócio cofundador, tocava a área de investimentos e finanças. Tinha o Arthur, na época, o Arthur Garuti, que era quem tocava a operação. E quando o Pedro sai um pouco da aceleração para criar a ACE Cortex, eu fico como uma pessoa responsável pela aceleração. 2019 eu vou para o marketing para organizar essa conversa. 2020, no começo do ano, eu fico criando uma cadeira nova para mim que seria de growth, até que vem a pandemia em março. Quando vem a pandemia em março, resumindo bastante aqui, né, porque a gente está acabando o episódio, eles tentaram profissionalizar, entre aspas, né, até porque o negócio já era profissional, mas trazer um expert, colocar dessa maneira, de vendas B2B para tocar a área comercial da consultoria. E aí, por conta da pandemia, a gente precisou mudar a equipe e eles me convidaram para assumir como responsável de vendas da consultoria de inovação, que era esse Cortex, né? Eu nunca tinha trabalhado com vendas na minha vida, né, diretamente assim. Naquela época, eu era responsável pela área comercial lá, mas era uma empresa de engenharia com projetos de automação, era bem diferente, né? E eu me descubro como um vendedor mesmo, que liderou uma equipe que na pandemia conquistou quase 50 contas de grandes empresas. Grandes empresas. E naquele momento, como é até hoje, a Natura que eu falei pro João Paulo que eu ajudaria mais fora. se tornou uma das principais clientes de ACE Cortex. A gente já fez lá mais de 20, 30 projetos na Natura. E aí, isso em março, abril de 2020, né? Então, terminou o ano, eu fui responsável pelo crescimento da empresa. Não crescimento da empresa porque foi um ano difícil, mas por crescer a carteira de clientes da empresa, posso dizer assim, que tinha lá 20, 25, 30 clientes e passa para 70, 80 clientes em um ano.
Dezembro de 2020, 3 sócios da empresa saem do negócio, da ACE. E aí os sócios, Pedro, Mike e Arthur, me convidam para ser o CEO da ACE Cortex. Assumo a empresa como CEO, a Milena, que trabalhava no time, assume como COO. Olha só como a história se dá. Em 21, 22 e 23, eu lidero essa empresa como um CEO. Encerro o ano passado com o maior crescimento da empresa. A gente saiu lá dos 25, 30 clientes. O ano passado terminamos um ano com 180 clientes. Empresas como a Natura, como a Unilever, como a Volkswagen, como a Audi, como a Randon, como o Santander, como o BTG Pactual, as grandes empresas do Brasil. E eu entro no ano triste. Muito triste. Porque completei mais um ciclo de 7 anos. Tu não vai terminar essa história assim, né? É só o contexto pra ir pra... Aguardem, é o próximo episódio, hein? Mas vai, eu quero ouvir. Assim, ó, no final a gente revela, gente, assim, eu fui usando vários gatilhos de persuasão pra deixar você aqui ligado até agora pra acompanhar o final. Mas de fato, assim, Rodrigo, assim, abrindo completamente aqui a vida como ela é, né? Sem dourar aqui a pílula, Sem né? filtro. Sem filtro. Foi mais um setênio pra mim. Completei 7 anos em janeiro, né? Completei 7 anos de ACE. Então, 1 ano de camelô, 1 ano de estagiário no ensino médio, 1 ano com meu pai, 5 anos na Emerson, 7 na Natura, 7 na ACE. Como sócio, 6 anos na ACE. E aí, 3 anos como CEO, que se tornou a principal consultoria de inovação do país, dá pra dizer dessa forma, pelo número de clientes, pela relevância. Eu entro no ano uma reflexão muito profunda de se não seria o momento de começar um novo ciclo. Um novo salto de fé. Eu começo a pensar dessa maneira por vários aspectos. Um deles é que eu meio que entendi que o meu propósito ali, o que eu tinha que fazer pela ACE estava feito. A empresa, quando eu entrei, tinha 8, 10 funcionários, 100 startups aceleradas. Eu saí, eu já conto essa história, mas em dezembro, para ficar a conta fácil. A empresa já tinha acelerado mais de 350 startups no presencial, mais de 2.000 no online, são 150 investimentos realizados, mais de 30 exits, né? M&As realizados, muito bem sucedida nesse negócio, com unidades de negócio que tem uma boutique de M&A, que tem uma escola que é a Future Dojo, enfim, que tem negócios na holding. ACE Cortex, o principal negócio da holding. Eu lidero esse negócio por 3 anos, com uma equipe maravilhosa. Chego a 180 clientes. Por 3 anos eu frequento as principais mesas de executivos do país, conheço os principais VPs, diretores e CEOs do país e começo a pensar na virada do ano. Olhando pra dentro e não sorrindo. Será que não é hora de começar um novo ciclo de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento? Fico com isso na cabeça. Passa janeiro, passa fevereiro, passa março, abril, saio de férias com um objetivo. Quem aqui está assistindo ou ouvindo, e você que se assistiu o documentário do Bill Gates na Netflix, ele tem um momento que ele fala da Think Week, que ele tira uma semana para pensar, ele se isola. Aconteceu comigo. Aconteceu com você? Então você sabe o que é isso. Se isolar. No primeiro dia eu já descobri. Cara, olha só isso. Olha como a gente tem pontos em comum, Rodrigo. Eu tirei uma semana de férias com a minha esposa. Pra pensar na vida, refletir, ler as coisas. Só que ela foi comigo, não fui sozinho. No dia 1, estou no aeroporto, esperando o avião. Chega uma mensagem de um cara chamado João Adib, que era cliente da ACE Cortex, a CIMED, cliente de ACE Cortex, tinha feito vários projetos com ele lá. LG, você está aqui em São Paulo? Pode vir aqui falar comigo? Eu falo, João, eu nunca nego, né? Ainda mais na consultoria, você nunca nega um chamado de um cliente seu. João, tô saindo de férias hoje. Se for urgente, a gente dá um jeito. Senão, eu volto segunda-feira. Ele, não, tranquilo. Volta segunda-feira e vem falar comigo. Saio de férias, penso na vida, tal, Mas falo com minha esposa. Passou alguma coisa na cabeça ou era a demanda de cliente na tua cabeça? Na boa. Por um lado, poderia ser demanda de cliente. Por outro lado, poderia ser, eventualmente, algum tipo de segunda intenção. Porque eu já sabia que ele gostava de mim. Assim, não só ele, mas como a Carla, que é a irmã dele. Eu tinha já um excelente relacionamento com a Juliana, com o Adib, que é o Adib filho do João, e a Juliana filha da Carla Cimed, né? Assim que a Carla é conhecida no TikTok e no Instagram. Sim. Então, eu já tinha, assim, uma inclinação por princípios e por conexão de vida mesmo com eles. Eu já tinha isso. Imagina, 180 clientes, você sabe aqueles que você... Conheceu muita coisa, bastidor de muita coisa. Então, entre outros... Alguns valores mais fortes, mais forte, é natural, né? A postura profissional é com todos.
fazer o melhor é com todos. Mas do ponto de vista pessoal, tem alguns que você se identifica mais naturalmente. Seja pela cultura, pelos valores, pelas pessoas. E a CIMED era uma dessas empresas. Então, lá no fundo eu falei, eita, olha lá, será que tem alguma coisa aí? Cara, não deu outra. Segunda-feira eu fui na CIMED, entrei na sala dele, esperei um pouco ele chegar, que ele não estava lá. Ele entra na sala, quem aqui conhece o João Adib já viu o João Adib falar. O João Adib é absolutamente direto, pragmático, de uma energia muito alta, assim como a minha também, mas ele é muito mais. LG, eu quero que você venha trabalhar aqui. Quero que você venha fazer parte do nosso time. A gente vai começar uma nova era na CIMED e você tem tudo a ver com o que a gente vai fazer a partir de agora. Falei, opa! Olha só, graças a Deus, Deus mostrando o caminho mais uma vez do salto de fé, né? E aí, cara, resumindo essa história, converso com a minha esposa, não avanço nada sem antes falar com o Pedro e com o Mike. Eu no mínimo, tinha uma dívida de gratidão com eles, né? Por tudo que eu vivi junto com eles. E eu fui lá abrir exatamente essa história. Falei, aconteceu isso. Tô infeliz, vocês sabem disso. Já tinha falado pro Pedro que eu tava infeliz. E aconteceu uma coisa que, cara, não foi planejada, mas aconteceu. E aí, depois de muita conversa, a gente entendeu que era isso mesmo. E aí, depois eu falei, João, tô a fim de falar mais sobre isso. E aí, pra resumir a história, aceitei o desafio, fiquei mais um tempo na ACE, esperei fazer a comunicação com os clientes, esperei a gente dar voz para a Milena, que é a pessoa que era minha CEO e assumiu como CEO, reorganizar a equipe, falar com todo mundo, a gente comunicou à imprensa e 1-2 semanas depois, que aí sim eu fui falar no meu LinkedIn que eu estava encerrando o ciclo de sócio da ACE, não sócio porque eu continuo sócio até hoje, mas como um CEO de um dos principais negócios da holding, até porque 180 clientes, né, muito relevante. E aí eu vou para a CIMED, e aí começa uma nova história agora, que o João tá chamando de a nova era da CIMED. No mesmo dia que eu começa o Deco, que era o CEO da Johnson & Johnson no Brasil, e assume como diretor executivo de marketing e inovação da CIMED. Por lá, alguns meses antes, já tinha chegado o Fausto, como CFO, que ele era o cara da Ambev em Nova York. O Domingos, que é o CTO, que era da Arcos Dourados do McDonald's e PepsiCo. A Verônica, que era da JBS, que é a pessoa que cuida de pessoas, né, do RH. O Gerson, que é um cara que cuida de vendas e tem assim, um talento absurdo para conduzir o Exército Amarelo para vender para as redes varejistas, para as farmácias independentes. A gente tem um novo board sendo formado, o presidente do conselho é o Nicola, que é um cara que era o CEO da McKinsey. Tem o João Branco, que é o cara que era o cara de marketing do MEC, que é conselheiro nosso. Tem o Joaquim, que é um cara muito experiente do mercado de capitais, mas também do meio ambiente, tem uma pauta de ESG muito forte. E eu entro para somar com um time que já estava lá, são quase 5 mil funcionários que a CIMED tem. A CIMED há 10 anos era a 36ª farmacêutica do país, hoje ela é top 3. E no mercado dela, ela lidera esse mercado. Marcas como Lavitan, que é líder de vitaminas, como Carmed, que é um sucesso total de todas as idades, mas especialmente adolescentes e jovens, né? Meninas e meninos. Todo domingo quase, né? Pelo menos uma vez por mês, a gente está no domingo do Luciano Huck, no Domingão do Huck. Enfim, uma empresa que pulsa, que é muito viva, que tem uma orientação à atitude, a criar oportunidade, a fazer acontecer, a ter o ímpeto do empreendedor, né? João e Carla e a família no dia a dia, junto com os executivos. Então, assim, tô amando essa nova fase. Eu só vou te dizer 2 coisas. Primeiro, muitíssimo obrigado pela forma que você trouxe isso daqui. A tua história, ela inspira, a tua história, ela ensina, a tua história provoca, a tua história serve de muita inspiração. Para mim, que eu tô aqui tendo esse privilégio de estar pessoalmente ouvindo tudo isso, e temos vários pontos em comum na nossa trajetória. Verdade. E para quem tá ouvindo, eu não sei dizer o impacto que vai ter, mas eu sei que não tem como ouvir esse episódio e continuar a mesma pessoa. Porque você trouxe algumas coisas que conectam muito com aquilo que eu acredito. Primeiro, uma carreira de sucesso para mim tem que ter 3 P's. Propósito, protagonismo e performance. A remuneração e a posição, ela vai ser consequência. Perfeito. E ficou muito nítido da maneira que você foi falando que, assim, foi exatamente isso. Você tinha muito propósito aquilo que você estava fazendo. Você foi muito protagonista da tua própria carreira. Você entregou performance e a consequência foi esse teu crescimento. Então, a primeira coisa que eu quero te falar, em uma única palavra: obrigado. A segunda coisa é dívida. A partir de agora,
Eu não costumo fazer isso, tá? É a primeira vez, mas tu tá em dívida comigo, por quê? Tu contou uma história, teve que acelerar o final. E eu vou querer que a gente grave um novo episódio mais pra frente, onde a gente vai trazer não só a tua trajetória, mas o teu conhecimento aplicado durante essas fases, de um jeito, com uma visão diferente. Porque quando eu olho pra você, eu vejo, poxa, trabalhou com startup, grande empresa, essa bagagem. Dou aula na pós-graduação em MBA da ESPM e da GV. Ou seja, é conhecimento, experiência e resultado. E tem bastante coisa pra falar mesmo. Tem bastante coisa pra falar. Mas o caminho que a gente guiou hoje não tinha um caminho melhor. Não tinha um caminho melhor. Deu uma bagunçada no roteiro, né? Mas o que eu gosto é que eu não venho com um roteiro pré-definido. Sendo muito sincero, eu tenho que fazer essas perguntas. Não. Eu vou indo no flow. O gostoso é que você aprofunda. Isso é bom pra quem tá ouvindo. Eu adoro podcast, né? Eu ouço todos os dias. E é muito bom quando você ouve um episódio que você... Quando termina, você fala, mas já acabou? Mas eu aprendi tanto com esse episódio, então espero que quem ouviu ou assistiu a gente tenha essa sensação hoje também. Com certeza. Pra gente fechar, fechando, um conselho ou recomendação que você daria pra quem ouviu tudo isso? Bom, aí eu vou falar de um aspecto absolutamente pessoal, né? O que pra mim deu certo. Primeiro, colocar Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar. Amém. Eu sempre peço direção pra Deus em tudo que eu vou fazer, tudo. Então, em primeiro lugar, Deus. Segundo, uma frase de Nietzsche, pra ter um momento filosófico aqui também, que é, torna-te quem tu és. É muito difícil no momento que a gente vive, no jeito que as coisas são, a gente assumir quem nós somos de fato, né? Às vezes a gente quer agradar as pessoas e se molda, vai criando quase que personagens dentro de quem nós somos. E o convite aqui é, quem você é? Faça essa pergunta. Quem eu sou? O que me motiva? O que me motiva mais ou menos? O que eu não gosto? O que me inspira? O que não inspira? O que eu almejo? Quem me inspira? Enfim, essa reflexão que tem a ver com o autoconhecimento que a gente falou aqui bastante, que vai te ajudar certamente a responder essa pergunta, quem é você? E aí sim você vai poder tornar-se quem você é. Sabe o que é interessante? Cara, tem muita conexão do que tu tá falando que eu acredito. Sabe qual foi a pergunta que eu me fiz? No final do ano, geralmente, toda passagem de ano, eu tenho o hábito de colocar qual é a palavra do meu ano. Qual é a palavra do meu ano? A palavra já foi sabedoria e foi o ano mais complexo que eu já tive. Porque para você ganhar sabedoria, exatamente. Não vai ser em tempos fáceis. Não é em tempos fáceis, exatamente. E esse ano eu fiz a seguinte pergunta, porque muitas vezes no final do ano a gente coloca metas. E eu tenho esse hábito com a minha esposa. Eu também tenho. Tanto que a minha principal equipe é a minha família. E eu falo muito isso nas redes sociais. Olha, forte essa expressão, hein? A minha principal equipe é a minha família. No próximo episódio eu vou contar um pouquinho disso. Mas no final do ano eu fiz a pergunta, quem eu preciso ser para chegar onde eu quero chegar? E não o que é que eu tenho que chegar. Porque às vezes eu coloco lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Uhum. Mas você só vai atingir isso se diariamente você for quem você precisa ser. É isso. E o nível máximo da potência é a frase que você acabou de falar. Só repete. A frase é de Nietzsche, hein? Torna-te quem tu és. E pra mim, a conexão de colocar Deus em primeiro lugar e pedir a direção pra Ele. Tornar quem eu devo ser, quem eu sou, colocar a serviço da sociedade, do mundo, os meus dons e talentos. E pra mim o terceiro que conecta as coisas todas é atitude. A atitude cria oportunidade, gera oportunidade, move a sua vida, move o mundo. Absurdo. Cara, muito obrigado por topar esse convite. Eu que agradeço. Muito obrigado por você já ter feito uma ponte antes de vir pra cá. Com uma pessoa que eu vou gravar hoje. Foi. E o meu desejo é me conectar mais contigo, porque muito mais do que qualquer coisa assim, de princípios profissionais, que bate muito, eu tive muita conexão com você a nível pessoal. Eu também. Então, o meu desejo é que Deus te abençoe muito a tua família, e que você possa ser utilizado por Ele o dia inteiro, todos os dias, onde você estiver, porque eu imagino que isso já acontece, mas nunca é demais pedir pra gente ser o instrumento dele. É isso. E, assim, pra eu fechar esse episódio, geralmente eu fecho de outras formas. Mas a minha oração, que eu faço com muita frequência, é: Deus, não me deixe atrapalhar os teus planos pra minha vida. Vou repetir. Deus, não me deixe atrapalhar os teus planos pra minha vida, porque às vezes sou eu que atrapalho. E eu peço pra Ele, me usa só como teu mensageiro. O resto, eu sei que você vai prover. Muito bom. Caramba, legal isso, hein? Então vou juntar com a sua uma pra encerrar. Ele não vai encerrar, não. Quando Deus chama Abraão pra sacrificar o filho dele, o que ele fala? Você lembra? Eis-me aqui. Se eu errei agora os personagens, me perdoem. Mas eis-me aqui
é uma boa expressão para você falar com Deus, para que ele te use. Então isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Davi. Essas foram as duas histórias que fizeram eu tomar a decisão. A minha saída da AstraZeneca, eu li um versículo no dia que eu fui pedir demissão. E foi o versículo de Deuteronômio 1 que fala a história de Moisés. Então, o eis-me aqui é muito presente na Bíblia, né? Então, se quem tá ouvindo se interessar ou minimamente se inspirar, fale para Deus, eis-me aqui, e ele vai se fazer presente na sua vida também. Perfeito. Pra gente fechar, agora sim. Agora é fechar. Agora é pra fechar. Agora é fechar. Como é que as pessoas podem te acompanhar? Eu te achei pelo LinkedIn, mas como é que as pessoas podem te acompanhar? LinkedIn Luiz Gustavo Lima, Luiz com S. No Instagram, LG Luiz Gustavo Lima, Luiz com S, LG Luiz Gustavo Lima. São os principais. Comecei um TikTok agora também pra eu acompanhar mais a Jay-Z, né, geração Z. E lá eu não tenho nada, mas o meu perfil lá, se eu não estiver enganado, é Luiz Gustavo... eu não lembro, rapaz, eu não lembro. O Instagram é LG Luiz Gustavo, não é Lima, eu tirei o Lima pra ficar mais fácil. LG Luiz Gustavo, LinkedIn Luiz Gustavo Lima e o TikTok eu acho que é Luiz Gustavo LG _. Mas enfim, TikTok não tenho nada. Foca no LinkedIn, no Instagram que a gente vai se falar. Obrigado. Valeu. E eu quero agradecer a você também. Eu tenho esse hábito aqui de exercer a gratidão. Ontem eu tive numa palestra corporativa e eu falei pros líderes, agradeça ao time que você tem, porque às vezes a gente reclama das pessoas e eu preciso vir aqui te agradecer também. Eu preciso agradecer as pessoas que investem o seu tempo para ouvir o Profissional Cast. A minha missão é ser e fazer a diferença na vida de carreiras e negócios através de desenvolvimento profissional. E eu não tenho dúvida que o que o Luiz trouxe hoje não impacta só a tua carreira, mas impacta a tua vida. Então o meu desejo é que você saia daqui transformado. E para e pensa agora, de maneira super simples, quais são as decisões e as ações que você vai fazer aqui, depois desse episódio. Porque só ouvir é muito pouco. Para e pensa, quais são as decisões e quais são as ações que você vai fazer depois de ouvir esse episódio. E o meu desejo é que Deus te abençoe, que você coloque Deus, saúde, família e trabalho como prioridade na tua vida e que você tenha uma semana de extremo sucesso. Até o próximo episódio.